Olá, então nós estamos na oitava história do Mahabharata. Nessa história, nós vamos ver o nascimento dos Pandavas. Mrigasya vachani shrutva panduho durkena achintayat. Katham mama putraha bhavishyanti iti. Como nós vimos na história anterior, Pandu matou um servo e foi amaldiçoado por esse servo. Então aqui já é a continuação a partir desse ponto, né? Mrigasya vachani shrutua. Então, tendo ouvido, shrutua, tendo ouvido, Mrigasya vachani, as falas, né? Do Mriga, do servo, Panduhu durkena achintayat. Panduhu, ou seja, Pandu achintayat, pensou, durkena, com tristeza. Katham mama putraha bhavishyanti iti. Katham, como, como nascerão, ou como virão a ser, né? Como serão, bhavishyanti, mama putraha, os filhos de mim, ou seja, putraha é os filhos, mama de mim ou meus. Então, como serão, katham, como, bhavishyanti, serão, mama putraha, os meus filhos. Então, esse iti é apenas uma marcação para indicar que essa frase que veio antes é o que o Pando pensou. Então ele pensou, como serão os meus filhos? Né? Após ouvir o que o servo falou. Purá, tu, yada kunti, kanya tada, rishihi tasyai, kam api mantram adadat. Purá, tu e antes, né? Anteriormente. Então observe que esse purá é uma palavra que está no termo Purana, né? Purana, o que veio antes. Então, Purana anteriormente, tu, mais ou i anteriormente, e a da Kunti Kanya. Quando Kunti era jovem, né? Não era casada, Tada Rishihi, então, um rishi, tasei kamapi mantram adadat. Um rishi, adadat, deu, mantram, um mantra, kamapi, um certo mantra, kamapi é um certo mantra, um certo mantra, tasei, para ela. Aí aqui ele tá trazendo uma coisa que aconteceu antes, né? Antes de Kunti casar, Kunti recebeu um mantra de um rishi, né? Recebeu um mantra de um rishi. Tena mantrena kaschana devaha tubhyam putram dasyati iti Rishihi avadat. Então, Rishihi avadat, o Rishi falou, Tena mantrena, com este mantra, kaschana devaha, qualquer deva, tubhyam putram dasyati. Kaschana devaha, qualquer deva, dasyati, daria, poderá dar, dasyati, ou dará, né? Dará é melhor. Dará, putram, filho, tubhyam, a você. Né? Então, com este mantra, o Urish falou, qualquer deva poderá dar um filho a você, a Kunti, no caso. Então, veja que como a história está montada, né? Por sorte de Pando, Kunti havia recebido um mantra de um Rishi e esse mantra permitia ela ter um filho de qualquer deva, na situação em que Pando não poderia mais ter filhos, né? Não poderia mais ter filhos com Kunti, ou com nenhuma mulher. Aí isso é interessante porque nos traz uma informação que já apareceu nessas histórias no Mahabharata, que é uma informação contextual, histórica e cultural da época, em que o pai da criança é aquele que cria a criança. Não necessariamente é o pai genético, mas o que cria. Então, se Pardo era o pai adotivo, vamos dizer assim, dos filhos de Kunti que Kunti teve com os devas, então ele era considerado o pai daquelas crianças porque ele cuidou daquelas crianças. Então, por isso que essas crianças, embora que nascerão, né, como nós veremos na sequência, elas sejam filhas de Kunti com os devas, como Pando era o pai que cuidou delas, então Pando era considerado seus pais e, consequentemente, eles foram chamados de Pandavas. E é por esse motivo também que um dos filhos não era considerado Pandava, nós vamos ver. Suryam Chintaitva
Kunti Mantram Avadat. Então, Suryam Chintayitva, tendo pensado em Surya, Kunti Mantram Avadat. Kunti falou ou recitou o mantra. Avadat, falou, mantram, mantra. Veja que isso ocorre antes de Kunti casar-se com Pando. Né? Ela pensou em Surya, recitando o mantra, antes de casar com Pando. Isso quer dizer que ela teve um filho ainda solteira. Suryam tam agamya. Surya, agamya, tendo vindo tam até ela. Tasmei putram adadat. Tasmei putram adadat. Para ela, Tasmei adadat deu putram um filho. Então ela pensou em Surya, recitou o mantra e Surya deu um filho a ela. Sahaputraha Karunaha Nama. Aquele filho, Sahaputraha Karunaha Nama, foi chamado de Karna. Então observe que aqui Kunti está tendo um filho sem pai. Né? Ela é um filho do Deva. E como ela não era casada, Sahatu Kuntya Tyaktaha. Saha, ele, Tyaktaha, foi abandonado, Kuntya, por Kunti. Então esse filho foi abandonado por Kunti, porque Kunti estava envergonhada, né, de não ser casada e ter um filho, e como é que ela ia explicar isso, mesmo sendo um filho do Deva, então teve toda essa situação que mexeu com a cabeça dela e ela abandonou o filho. O primeiro filho, o filho mais velho dela, Karna, filho de Surya. Evam Panchaputraha Mantrena Jataha. Aqui já dá um salto na história para o momento em que Kunti já está casada com Pandu e por meio deste mantra, não só ela, mas a outra esposa ela compartilha o mantra com a outra esposa de Pandu e do uso desse mantra pelas duas esposas nascem 5 filhos de Pandu, né? Aí na nossa cabeça atual a gente pensaria que são filhos adotivos, mas a gente chama de filhos de Pandu. Evam Panchaputraha. Assim, portanto, Panchaputraha, 5 filhos, Mantrena Jataha. Putraha Jataha. Filhos nascem, ou nasceram, Mantrena, pelo mantra. Tesham Janakaha Devaha. Tesham Janakaha Devaha. Janakaha, os pais Devaha. Os deuses Devaha eram pais ou são pais de Janakaha de Tesham, desses 5 filhos. Te Yudhishthiraha, Bhimaha, Arjunaha, Nakulaha, Sahadevaha, Cha, Te. Eles são Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula, Sahadeva. Então observe que aqui está a explicação de por que Karna, embora seja um filho de Kunti com o Sol, ele não é considerado um Pandava, porque ele foi abandonado por Kunti, consequentemente não foi criado por Pandu. Então essa é a história do nascimento dos Pandavas de forma bem resumida. Muito obrigado e até o próximo.